Rádio. Novelo. Bem-vinda ao Rádio Novelo Apresenta. Eu sou a Branca Viana. Esses dias, eu caí num buraco na internet pesquisando um cara chamado Charles Francis Ritchell. Ele viveu nos Estados Unidos no século XIX e ele foi um desses inventores malucos que tentam fazer um pouquinho de tudo. Ele construía brinquedos e bonecas que andavam, ele inventou novas técnicas para matar barata e pernilongo e ele criou até armas de guerra. Pelas contas dele próprio, entre espartilhos, envelopes, submarinos, patins e muitas outras coisinhas, o Ritchell patenteou umas 150 invenções diferentes. E ele ficou meio que famosinho nos Estados Unidos em 1878, quando ele botou na praça uma máquina bizarra que parecia meio que um filhote de um Zeppelin com uma bicicleta. Mas essa, assim como muitas invenções do Ritchell, não foi pra frente. Só que tem uma invenção dele que eu aposto que você conhece e que talvez até já tenha visto de perto. O Ritchell chamava essa invenção de lithograph, que seria tipo risografa em português. E ela não era uma máquina de, transcrever uma risada, que nem uma onomatopeia ou que nem uma onda sonora. O lithograph era um espelho distorcido. Sabe aqueles espelhos de parque de diversão que parece que você tem pernas compridaças, ou a cara gigantesca, ou um corpo todo espremidinho? Quem nunca soltou uma risada diante de um reflexo bizarro desses, que atire a primeira pedra. Acho que nessa invenção o Ritchell acertou em cheio. Mas eu duvido também que você tenha ficado muito tempo na frente de um espelho desses. Porque depois da risada vem o nervoso. A perturbação de ver a realidade distorcida diante dos seus olhos. As 3 histórias do episódio dessa semana se passam, de um jeito ou de outro, dentro desse mundo, do reflexo torto da casa de espelhos. Quem traz a primeira delas, logo depois desse intervalo, é a Carolina Moraes. Fã de esporte tem muito por aí. Virei jornalista esportivo, óbvio, porque sou fã de esportes, igual todo jornalista esportivo. Nem todos eles viram jornalistas como o Demetrio Vecchioli virou. Mas ele é muito fã mesmo. E ele não é fã só do óbvio, tipo fã de futebol no país do futebol. Ele consome de tudo. Um consumidor, um heavy consumer, como dizem, de esportes olímpicos assim. O motivo do anglicismo do Demetrio você vai entender já já. Mas em bom português, ele é vidrado em esporte. Sempre foi. Tanto que num dia de 2004, ele desceu no meio de uma estrada, desesperado, atrás de uma televisão, porque ele precisava ver uma prova. São Paulo para ver a prova da Daiane dos Santos. E o ônibus demorou, ficou um tempo preso na estrada. E eu desci do ônibus no meio da estrada, porque eu achei que podia ter uma lan house, só para chegar num lugar onde tivesse uma televisão, para assistir a competição dela e depois dar um jeito de chegar em São Paulo, que o mais importante era conseguir ver a prova. O Demetrio se especializou na cobertura de esportes olímpicos, cobriu Jogos Pan-Americanos, Olimpíadas, mas ele continuou acompanhando, e muito, para os meus parâmetros, as notícias sobre futebol, principalmente as notícias sobre o time dele. Sou São Paulino desde muito cedo, fanático desde muito cedo, alguns momentos mais, outros menos. Quando eu falo outros menos, a gente tá falando de dias que eu leio 15 matérias sobre São Paulo, assim. Num desses dias aí de baixa, uma das 15 notícias que o Demetrio leu sobre o São Paulo apareceu no feed do LinkedIn dele. Até quando o assunto é trabalho, o algoritmo não é bobo nem nada. E alguém compartilhou ali que a New Balance tinha vencido um prêmio em Cannes por uma campanha de lançamento da camisa do São Paulo. Cannes é o festival Cannes Lions, tipo o Oscar dos publicitários. Ele é o reconhecimento internacional para ideias geniais. A New Balance tinha sido premiada por criar uma nova versão da camisa. Da terceira camisa do São Paulo, uma camisa que eu sempre achei feia. Eu não vou entrar no mérito estético aqui. E também não foi isso que ligou a antena do Demetrio para essa história.
Nessas premiações, as campanhas geralmente são apresentadas em um vídeo de uns 2 minutos, narrado em inglês. Isso é chamado de case, um videocase. E as agências de publicidade mostram esse case numa estrutura que sempre se repete. Primeiro, qual era o problema a ser resolvido. Depois, a solução que eles encontraram. E por último, os resultados da campanha. Nesse caso da camisa do São Paulo, foi assim. Então o vídeo contava o seguinte problema. Lançamento de camisas especiais, as camisas esgotavam. Se ela esgota, ela não chega para todo mundo. E quem é fã, muito fã, às vezes não consegue comprar. A solução que a New Balance e a agência, que é a Lepub, pensaram foi: o São Paulo tem alguns torcedores fanáticos. E como medir esse fanatismo? São torcedores que acompanham o ônibus do time até os jogos. E o que a New Balance e a Lepub propuseram foi que as pessoas que estivessem perto do ônibus, ou seja, que acompanhassem o ônibus num dia específico do lançamento da camisa, recebessem um push no celular avisando que uma camisa nova estava à venda e que elas poderiam comprar sem ver a camiseta naquele dia. São Paulo FC is one of the football clubs with the highest fan attendance in all of Latin America. Vocês não vão acreditar, os caras transformaram o ônibus do São Paulo numa loja. Camisa foda do São Paulo. Legal, né? Conforme o Demétrio ia me contando, eu ia imaginando essa cena. Os caras lá, seguindo a tradição de todo jogo, sinalizadores pra todo lado, uma festa. E aí, a notícia da camisa nova, feita em homenagem a esse momento, todo mundo conseguindo comprar. Essa imagem que eu fiz na minha cabeça, no fim é bem parecida com a que aparece no vídeo, na hora dos resultados da campanha. Só que o Demétrio ficou desconfiado, porque ele estava vendo 2 problemas nessa história. O primeiro é que o CT do São Paulo fica na Barra Funda, e o jogo do São Paulo é no Morumbi. Para quem não é de São Paulo, isso dá mais ou menos 20 quilômetros, pelas marginais. E eu fiquei imaginando quem, Katsu, pega o celular e vai comprar uma camisa andando pela marginal. As marginais são vias expressas. Elas são estradas que cortam a cidade. Não tem gente andando nelas. Pelo menos não devia ter, né? Só tem carro, em alta velocidade. Até aí, vai que você tá no carro e que você não tá no volante, que o seu celular apita ali e você consegue comprar a camiseta. Possibilidade até existe. Mas o que mostrava no vídeo não era isso. Eram os torcedores cercando mesmo o ônibus, coisa que só dá pra fazer já bem mais perto do estádio. E aí vem o segundo problema, que é, então o ônibus passa, aparece um push no meu celular e falo, nossa, olha que legal, eu vou aqui no meio da rua, onde está passando 40 mil pessoas, vou tirar o meu celular e vou abrir o meu banco e comprar uma camiseta do São Paulo. Isso não é seguro. Qualquer pessoa que pisa em São Paulo sabe que a regra número 1 é não pegar no celular no meio da rua. Só que no vídeo, ninguém respeitava essa regra. E não dava problema nenhum. Tudo dava muito certo. Eles falaram que eles venderam 45 mil camisas em um dia. E eu sei a capacidade do Morumbi. No Morumbi cabem 62 mil pessoas em jogo grande que vende todos os ingressos de camarote. Num jogo normal, cabe 45, 50 no máximo. E aí eu fui ver que jogo foi aquele dia. Porque eles não falavam que jogo era no case. E o jogo foi um jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo pouco relevante contra o time que acabou rebaixado, num domingo de manhã. E aí eu abri o Borderô, que o site da CBF tem lá o documento que diz quantos ingressos vendeu por setor e diz o público final. 46,6 mil pessoas. Não dá para você vender 45 mil camisas num jogo com 46 mil pessoas. Todo o estádio teria comprado uma camisa, né, basicamente. Todo o estádio teria comprado uma camisa. Isso é, nem se o Messi fosse apresentado no Corinthians e os caras lançassem uma camisa especial do Messi, ia vender 46 mil, porque, vamos lá, quantos brasileiros podem comprar uma camiseta de R$400? Do nada, apareceu um push no seu celular, R$400 uma camisa agora, quer? Pelo que o vídeo da campanha dizia, 45 mil quiseram. Bom, a gente já falou do problema, da solução, ainda faltavam os resultados. E como prova dos bons resultados da campanha, tinham vários vídeos postados em redes sociais de pessoas que, em tese, estavam falando da campanha e mostrando a camisa que eles tinham conseguido comprar. O Demétrio foi fuçar o perfil de um desses caras nas redes sociais. E foi aí que ele entendeu que, na verdade, o push que apareceu no celular do cara não estava conectado com a localização dele. E esse case foi premiado por inovação,
porque eles apresentaram como sendo uma inovação tecnológica você conseguir fazer um push por geolocalização para quem estava perto do ônibus, quando na verdade, e aí também foi a partir dos próprios releases deles, isso apareceu para todo mundo que tinha um aplicativo do São Paulo no celular. Não tinha essa de ter que correr na Marginal Pinheiros a pé para comprar a camisa. Era só ter o aplicativo do São Paulo. Você podia estar, sei lá, em Manaus, em Miami. E dali deu para perceber que na verdade era tudo falso. O aplicativo, que era a base da solução. Tá, mas você pode argumentar que a solução do aplicativo também era boa. Porque só o verdadeiro torcedor de São Paulo tem o aplicativo do time. Só que... O problema que era também falso, porque a camiseta continua à venda, não esgota, não existia a solução e não existiam os resultados. Nessa época que o Demetrio estava seguindo os passos da campanha da New Balance do São Paulo, que foi em junho desse ano, o Brasil tinha acabado de ter o melhor desempenho da história em Cannes. A gente foi homenageado como o país criativo do ano, e o Washington Oliveto foi festejado como um dos publicitários mais criativos de todos os tempos. Você com certeza já ouviu falar de alguma propaganda idealizada por ele. Tipo, Meu Primeiro Sutiã. O primeiro Valizer a gente nunca esquece. E o Garoto Bombril. Me mandaram aqui para falar do principal produto lá da companhia, o Bombril. Só que me mandaram dizer umas coisas que a senhora já tá careca de saber. Que Bombril limpa tudo. Custa pouquinho, tem 1001 utilidades. Nova essa, não? E o Oliveto foi mesmo um dos maiores publicitários da história. Pela primeira vez, o Brasil ganhou 4 de medalhas de Cannes. O Brasil ganhou 107 leões, porque aí explicando, diferente de uma Olimpíada que você tem o campeão, o vice, o ouro, o prata e o bronze em cada prova, em Cannes você tem muitos leões de ouro, muitos leões de prata e muitíssimos leões de bronze a cada categoria. Um mesmo case pode ganhar leões em várias categorias. Foi o caso de um case da Consul, feito pela agência de publicidade DM9, que é tratada como uma das mais criativas do mundo. O case da DM9 foi o seguinte. Era uma campanha para a Consul, a marca de eletrodomésticos, que chamava Economia Eficiente de Energia. A Consul ia oferecer uma nova modalidade de crédito para venda de geladeira. Uma família podia trocar um refrigerador velho, que gastava bastante energia elétrica, por um refrigerador novo que consumisse menos energia. E as parcelas da geladeira nova iam ser pagas só com a economia da conta de luz, sem entrada e sem juros. Só que aí chegou uma denúncia anônima contando que... Essa denúncia chegou nos últimos dias do festival. E ela dizia que a DM9 tinha usado inteligência artificial para forjar uma reportagem da CNN Brasil. Naquela parte do case com os resultados da campanha, a agência tinha incluído um comentário da jornalista Glória Vanik. Em 10 anos, os aparelhos tiveram um aumento da eficiência energética em torno dos 40%. Com isso, uma marca de eletrodomésticos agora permite que o consumidor compre seus produtos usando a economia da conta de luz. Teoricamente, a campanha da Consul teria acontecido entre 2024 e 2025. Só que a Glória Vanik não trabalha na CNN Brasil desde 2022. A agência pegou um trecho de uma reportagem que foi ao ar em 2021 sobre eficiência energética. Em 10 anos, os aparelhos tiveram um aumento da eficiência energética em torno dos 40%. E adicionou uma frase falando da campanha, usando inteligência artificial para imitar a voz da Glória. Com isso, uma marca de eletrodomésticos agora permite que o consumidor compre seus produtos usando a economia da conta de luz. Eles ainda colocaram um segundo vídeo de uma senadora norte-americana, como se ela estivesse comentando a campanha. Só que o vídeo era de 2018. E isso ficou inicialmente no mundinho da publicidade, até que uma colunista do UOL, aquela que tem a Tixa News, que eu acho engraçadíssima, publicou um texto falando desse problema. Tirou o problema do mundinho publicitário e trouxe para mais gente poder discutir. E a discussão inicialmente não foi sobre o fato da campanha não ter existido. Foi sobre o fato de ter usado inteligência artificial para forjar uma repercussão da campanha. Tanto que a DM9 se explicou numa nota oficial, e nessa nota oficial ela pede desculpas pelo uso incorreto da inteligência artificial, não por ter inventado toda uma campanha. Porque no mercado publicitário, esse tipo de campanha, uma campanha que nunca foi ao ar, isso não é um problema.
Eles têm até um nome para isso: fantasminhas. Fantasminhas são casos que são apresentados como verdadeiros. Uma boa ideia. Uma ideia genial, na verdade, mas que não existe na vida real. O que é apresentado e premiado ali no festival às vezes é como uma campanha teria sido se ela tivesse sido executada. E aí, vendo vários cases, eu fui percebendo que, na verdade, quase nada para de pé. Depois que o Demetrio foi atrás daquela história da camisa do São Paulo, ele postou a investigação e tudo que ele encontrou no LinkedIn. O post dele viralizou e ganhou repercussão em grandes jornais, na Folha, no Globo, no UOL. E ele continuou curioso para saber quantos desses cases geniais eram fantasminhas. Aí eu fui fazer o que os jurados de Cannes aparentemente não tinham feito, que é o famoso dar um Google. Joga no Google prêmios de Cannes e vai ver um vídeo que tem no YouTube um monte e tenta fazer sozinho esse processo de checagem. E para provar quão fácil era achar esses fantasminhas, o Demetrio fez uma roleta russa numa lista de cases premiados para investigar. E caiu numa ação de carnaval da Brahma. E a Brahma, diferente das outras empresas, ela não tinha um problema para resolver no carnaval. Por que ela não tem um problema para resolver no carnaval? Porque a Ambev é patrocinadora exclusiva de todos os principais carnavais do país e ela usa a marca Brahma nesses contratos. Então a Brahma é patrocinadora exclusiva do Carnaval de São Paulo, do Carnaval de Belo Horizonte, do Carnaval do Rio e do Carnaval de Salvador. Mas eles queriam inovar, fazer algo diferente. E aí a Brahma resolveu pagar aluguel de apartamento para milhares de pessoas no carnaval. Isso foi notícia em vários veículos de imprensa. Alugar apartamento numa cidade tipo Rio de Janeiro ou Salvador no carnaval é disputadíssimo e caro. Então a Ambev ia dar essa forcinha. E em troca desse aluguel, o sortudo que tivesse no apartamento só tinha que botar uma faixa na janela dizendo: esse anúncio bancou o aluguel deste AP. O videocase dizia que eles tinham conseguido espalhar 2.000 anúncios em 5 cidades. E dá destaque a um apartamento específico, azul, do circuito Barrondina do Carnaval de Salvador. O que é tecnicamente impossível. A Brahma não consegue gerar 2.000 banners e colocar 2.000 banners em 5 cidades diferentes, em janelas de tamanhos diferentes, com autorizações diferentes, no carnaval, quando as pessoas não estão em casa. O Demetrio ficou incrédulo, de novo. Mas ele foi checar, porque vai que eles deram um jeito de fazer essa operação, né? Ele resolveu começar pelo tal prédio azul de Salvador que aparece no vídeo da campanha. Ele encontrou o endereço e contatos de pessoas que poderiam cravar essa informação para ele, que moravam no prédio. E aí eu liguei pra uma pessoa e falei, viu, rolou locação da Brahma e tal? Rolou, mas isso daí foi uma dor de cabeça do caramba. Me contou o que aconteceu. Falou, ó, a House chegou aqui, sei lá, na sexta-feira de carnaval. A House é uma startup de habitação, tipo um Airbnb, só que de hospedagens longas. A campanha era feita com eles. E ofereceu R$1.500 para cada pessoa que tinha alocado para deixar botar uma faixa. Alguns deixaram, outros não. Quem deixou, alguns, na hora que a faixa estava instalada, ficaram putos que não era verdade. Não era verdade. Lembrando que a faixa dizia: esse anúncio bancou o aluguel deste AP. O apartamento custa R$20.000, eles deram R$1.500. Mas o Demetrio foi atrás também de um segundo prédio que aparecia nesse videocase. Um prédio muito bonito, cheio de faixas da Brahma anunciando os aluguéis. E aí eu levei algum tempo, sei lá, 1 hora pra tentar... Como que eu vou descobrir que prédio é esse? E aí, procurando por coisas da House, aí eu vi uma foto da sede deles. Eu percebi que era a sede deles. O prédio cheio de faixas da Brahma era a sede da House, a startup de aluguéis. E esse prédio fica na Faria Lima, em São Paulo. E assim, eu moro em São Paulo. E por que eu não vejo faixas instaladas em varandas das casas? Porque não pode. São Paulo tem uma lei chamada Cidade Limpa, que limita o tamanho da publicidade. Então é óbvio que você não pode colocar um cartaz com Brahma numa varanda. E se eu sei, e eu sou um jornalista esportivo, eu acho que a África, e aí a gente entra no nome da agência, eles são mais jovens que as outras agências, mas são um fenômeno de conquistar prêmios, eles sabem que não pode, qual é a lei Cidade Limpa. E a Brahma, que é uma das maiores anunciantes do país, a Ambev, também sabe que você não pode colocar uma faixa na varanda. O Demetrio publicou uma reportagem no UOL sobre essa investigação e procurou tanto a África quanto a Brahma para eles se posicionarem antes da matéria ir ao ar. A África assumiu toda a culpa, como se a Brahma não tivesse responsabilidade nenhuma.
E não negaram nada do que eu publiquei, assim. Eu até insisti com eles, falei, ó, gente, tem algo que eu apurei que não é verdade? Sei lá, você fala, bom, eu coloquei que, além dos R$1.500, distribuíram caixa de cerveja para os donos dos apartamentos, quem alugou o apartamento. É mentira? Não, a gente não vai negar nada. As investigações que o Demétrio fez sobre esses casos ajudaram a tirar essa discussão do mundo da publicidade. E também a questionar se essa prática, a dos fantasminhas, devia ser tão comum quanto ela é. O Guilherme Ravache, que é jornalista e colunista do Valor Econômico, escreveu uma coluna na época em que ele disse que a publicidade brasileira estava nua fazia tempo, mas que ninguém ousava admitir. Para fazer esse texto, ele conversou em off, sob anonimato, com um CEO de uma agência de publicidade. E ele resumiu assim: é tudo desleal, antiético, fere muitos princípios. Mas todo mundo que faz é sempre bacana e admirado, porque tem uma história de muitas premiações. Só que agora, esses fantasminhas podem não ser mais tão inofensivos assim. Porque depois da denúncia anônima no Festival de Cannes sobre a campanha das geladeiras, a DM9 admitiu que exagerou em 3 cases premiados. E um deles que estava sendo falado, mas ainda não tinha sido publicado sobre, que é sobre filtragem de sangue, assim. Eles disseram que eles filtraram o sangue das pessoas e sai tanto plástico que eles fizeram objetos. Eles fizeram uma jarra de plástico com sangue. E você olha e fala, gente, isso é inteligência artificial, isso não é imagem de verdade. A DM9 teve que devolver 12 dos leões de Cannes que eles tinham ganhado na última premiação. E aí a Cannes agiu relativamente rápido, anunciando que a partir do ano que vem, os anunciantes tinham que avalizar a campanha, falar essa campanha existiu, ou seja, quando você exime New Balance, exime Brahma, é só pro forma, porque alguém assinou falando que era verdadeira a campanha, vai ter que passar a ser um C-Level falando que aqueles dados são corretos. E se for pego na mentira, vai ser suspenso por até 3 anos. Então passa a ser um risco muito grande. Ainda não está muito claro como isso vai funcionar na prática. A premiação publicou uma nota com os novos padrões para a entrega dos prêmios, mas ainda não anunciou o regulamento oficial. E aí é esperar quanto a publicidade brasileira vai perder, porque pensando no esporte olímpico, é tipo, a hora que você fala, viu, tá proibido usar doping. E aí talvez, quando todo mundo tiver que fazer, porque a regra vale pros gringos também teve um outro caso gringo que surgiu na esteira da nossa discussão, assim, da nossa lavação de roupa suja, talvez a publicidade brasileira se destaque. E é legal, assim, porque não é tanta coisa assim que a gente olha e fala, nossa, a gente é dos melhores do mundo nisso. E a gente tem muito orgulho quando a gente é das melhores coisas do mundo. A gente tem muito orgulho da nossa moda, da nossa arquitetura, do nosso futebol, da Rebeca. E a gente não quer perder. É legal ganhar certo. É legal ganhar bonito. Essa história foi produzida pela Carolina Moraes. A gente volta daqui a pouquinho. Agora, no segundo ato do episódio de hoje, uma mulher se dá conta de que ela estava morando numa casa de espelhos. Quem conta é ela, a Alice S., que conversou com a nossa Bia Guimarães. Eu sempre me senti um pouco por fora, assim, desde que eu me conheço por gente. Desde que eu entendi, assim, o que estava acontecendo mais ou menos. Eu tinha um medo profundo de coisas que eu nem sei dizer, assim, não tem uma coisa assim, eu tinha medo disso, ou medo daquilo. Eu tinha medo, era um medo constante, assim. Hoje eu vejo, assim, né, minhas sobrinhas que brincam. Eu não brincava, eu era uma menina que ficava sempre perto da mãe. Vivendo esse estado de tensão, pra mim era assim, muito perturbador. Com 6, 7 anos, eu fui pra minha primeira terapeuta, né? E aí, tentavam de tudo comigo, né? Coisas naturais, né? Que pudessem me ajudar ali naquele momento, que não entrassem com alguma coisa, algum remédio. Nada funcionava, assim. Então era muito desesperador. Pra mim, que ficava sempre nervosa, e pra minha mãe, que olhava aquela criança e não sabia o que fazer com ela. Meu pai é alcoólatra e bebia muito, né?
Eu sempre falo que eu acordava e meu pai estava bem, né? Tava ali, tava presente. E ao longo do dia isso ia se escapando, assim, sabe? Ele se transformava, né? Porque ele bebia muito. E aí ficava não só sempre nervoso, assim, raivoso, mas ausente mesmo. Era um universo dele e o universo nosso, assim, meu com meus irmãos, com a minha mãe, né? Mas pareciam 2 mundos dentro de um só. Com 13 anos foi quando eu fui pra festa, né? Não era bem uma festa, mas era um bar com meus irmãos. Quando me ofereceram, né? E eu provei, aquilo pareceu, pum, fez outro sentido, assim, né? Então eu falei, nossa, isso é maravilhoso pra mim, né? Eu fiquei calma, fiquei mais tranquila. As coisas me pareceram mais alegres, né, de uma certa forma. Então, o álcool chegou para me trazer uma novidade, assim, né? Era uma vontade de fugir, de não estar ali onde eu estava. Ali começa uma história que eu vou querer mais e querer mais e querer mais e querer mais e querer mais. Meu nome é Alice, eu sou uma alcoólatra, tenho 44 anos. Tive muitos porres, né? Muitos no começo, assim, né? Depois eu nem sei se eu posso chamar de porre, já era uma coisa, não sei nem descrever de tão triste que era. Assim, eu digo mais pra 20 e poucos anos e tal, onde eu comecei a abusar mesmo, assim, né? Quando eu tinha 27 anos, eu bati o carro muito forte, perdi os movimentos da mandíbula, né? E ali acho que abriu, assim, sabe? Uma coisa forte em relação a mim. E foi o começo, talvez, das grandes perdas, sabe? O início das grandes perdas. Eu tive muitas perdas, tive perdas de trabalho, perdas de amizade. Acho que talvez a mais importante para mim emocionalmente foi a perda da minha amiga, né? Que foi a minha amiga de infância, minha melhor amiga. Um dia eu acordei de manhã e eu tenho um cachorro que é uma das razões, assim, de eu viver mesmo. Eu acordei, peguei ele, fui passear, fui dar uma volta, né? Era um sábado. E aí no passeio eu vi uma mensagem no grupo das amigas e era uma foto de um vestido. Enfim, as amigas estavam combinando de ir para um lugar e eu não estava entendendo que lugar era esse até que eu soube que era o casamento da minha melhor amiga. Que eu achava ser a minha melhor amiga, que não era mais porque ela não falava mais comigo por conta do álcool. Ela não tinha mais, né? Como eu não tive meu pai na infância, adolescência, por conta do álcool, ela perdeu, né? Eu fiquei ausente ali, eu não era mais uma amiga. Eu entendo o lado dela. Só que aí, pra mim, foi muito triste. Eu ainda bebia, então eu transformei esse sentimento em bebida, né? E aí eu voltei do passeio, né? Entrei em casa, abri a geladeira, tinha um vinho lá. E eu tomei o vinho inteiro, assim, eram 9 horas da manhã. Concomitante com isso, eu perdi oportunidades de trabalho, eu entrei numa paranoia e perdi o meu emprego da época. Eu lembro de beber de manhã cedo, de acordar e falar, caramba, não tenho o que fazer, e não tenho o que fazer da minha vida mais. E aí eu ia lá e pegava e comprava ou roubava. Roubava, assim, que eu digo furtava, né? Umas bebidas da padaria, do barzinho, do supermercado. Nos piores dias, eles
não existiam praticamente. É beber e dormir, beber e dormir, beber e dormir, beber e chapar, né? Nem é dormir. E é isso. Tá tudo bem porque eu tô gaguejando, essas coisas? Não, fica tranquila. Eu ouvi só uns passinhos, era seu cachorro? Era. E deitou no meu pé aqui. Você me conta um pouco mais dele, da sua relação com ele, enfim. Como que ele chegou na sua vida? Meu cachorro é realmente uma alegria imensa poder estar com ele. As pessoas até falam, nossa, sua relação com esse cachorro. Mas a gente vive muito os dois. E ele chegou, eu adotei no meu último ano de bebedeira, né? Antes de eu parar de beber, definitivamente, nesse ano que eu considero um dos piores da minha vida. Foram 6 internações nesse ano. E no intervalo entre as internações, eu adotei um cachorro. Porque um amigo meu da época falava assim, olha, eu acho que você tem que adotar um cachorro, eu acho que vai mudar a sua vida, pensa nisso e tal. Eu ficava insistindo, e eu falava, eu não quero um cachorro, eu não tenho como viver com um cachorro, eu tava sem emprego naquela época, foi um ano super difícil. Mas enfim, um dia a gente foi num espaço de adoção, numa feirinha de adoção, e tava lá, né, o cachorrinho e tal, tão fofo, e ele falou, adota, e eu adotei. Mas ele, com muita energia, tinha que passear, tinha que dar volta, tinha que dar amor, tinha que dar carinho, mas principalmente de andar. As patinhas dele, o cachorrinho tinha que andar, então eu tinha que levar ele pra passear. E eu ficava ali prostrada, né, sempre, eu nunca tomava banho, eu ficava dias sem tomar banho. Mas ele me fazia andar, então eu posso dizer que ele me ajudou muito. Depois da sala, na sala dos Alcoólicos Anônimos, assim, nossa, me ajudou muito. Porque parar de beber é muito fácil. Difícil é não voltar a beber. Porque parar de beber, o álcool, ficar um tempo assim sem beber, dá uma sensação de desânimo mesmo. Porque ia muito tempo, né? O organismo tava... Né? Essa é uma coisa que eu acho, assim. O organismo estava acostumado com aquela bebida, aquela substância e tal. Quando tira, claro, tem um lado maravilhoso, mas tem outro que é uma depressão, assim. Era um grande companheiro, né? E de repente esse grande companheiro também morreu. E quando eu ingressei, né, eu tinha muita mágoa, muita tristeza, porque eu perdi amiga, perdi amigo, perdi emprego, os movimentos da mandíbula, perdi não sei o que. São muitas perdas. Então, assim, eu entrei na sala e só chorava, porque eu ficava, assim, desesperada. E alguém me falou assim, Tara, é importantíssimo você esquecer os prejuízos. Esquece os prejuízos. É um dos princípios de ouro dos Alcoólicos Anônimos, né? Parece frase de efeito e tal, mas funciona demais. Porque não adianta ficar pensando, tem coisas que eu fiz, que aconteceram no meu alcoolismo ativo, que não vão mudar. Não tem como mudar. Você, né, contou um pouco de como o álcool tinha essa função de tirar da realidade, ele tem, né, pra muita gente. E pra largar o álcool, né, e ficar na realidade, como é que você fez pra gostar da realidade, pra querer ficar na realidade, assim? Mas leva um tempo pra começar a gostar da vida, sabia? De volta. E aí eu precisei reinventar uma outra pessoa. Sou eu mesma, mas assim, é outra. Porque é como experimentar uma coisa nova. E fazer coisas simples da vida. Simples mesmo, assim. No começo, assim, ainda era muito difícil, eu ainda tinha muito medo. Eu lembro de um companheiro falar assim, olha, não, vai dar uma volta, depois dá 2 voltas no quarteirão, depois dá 3 voltas no quarteirão. E eu fazia justamente isso, eu fazia o que me mandava. Eu tava tão prejudicada que eu fazia o que me mandavam, se falasse assim. E ali eu comecei a confiar naquelas pessoas daquela sala, né?
E aí falavam pra mim, não, faz isso, toma muita água, põe açúcar no mamão. Põe açúcar no mamão? Põe açúcar no mamão. Sabe, tem mamão com açúcar? É isso, assim, um calmante absurdo. Então, põe açúcar no mamão, come com chocolate, come o que você quiser, assim, né? Precisei ter um roteiro mesmo. 2 voltas no quarteirão com o cachorro. Toma muita água. Ir no supermercado, comprar fruta. Mamão com açúcar. Tomar banho. Come com chocolate. Fazer uma lista das coisas mais importantes da sua vida. Foi como se estivesse nascendo de novo. Descobrindo os sabores novamente. As sensações. Os toques. Os cheiros. Nada disso eu olhava mais, sabe? E agora é uma coisa que é muito... Essas coisas bobas, mas que foram muito importantes pra mim. E aí também arrumar a casa, né? Flor, planta. Eu lembro que no começo da minha recuperação, uma companheira me deu uma plantinha. E eu falei, não sei cuidar de planta. Ela falou, você vai saber agora. E aí foi quase que um desafio, assim, sabe? Fazer a planta vingar. Eu conversava com a planta, essa coisa meio de Wilson lá do cara que com o Tom Hanks, aquele filme. Náufrago. O Náufrago. Eu me sentia como nesse filme, assim, como com o Wilson do meu lado, assim, eu criava cada hora um Wilson diferente, conversava. Eu conheci a Alice pelo blog que ela escreve na Folha de São Paulo, O Vida de Alcoólatra. Ela não chama Alice de verdade e a gente também alterou a voz dela para manter o anonimato. Alice é o nome que ela gostava de usar quando bebia, tipo uma segunda personalidade. De um jeito curioso, é com esse nome que hoje ela consegue se aproximar da realidade e contar a história como ela foi. A imagem que ilustra o blog dela é a de uma mulher presa dentro de uma garrafa. Foi assim que ela se sentiu durante grande parte da vida. Lá ela fala das internações, do encontro com os alcoólicos anônimos, das descobertas na terapia, das coisas que ela perdeu, do que ganhou, do que nunca foi embora. Cada pessoa tem uma trajetória diferente no tratamento do alcoolismo. Tem necessidades, acessos, contextos diferentes. Mas essa sensação de ter saído para descobrir o mundo depois de tanto tempo dentro de uma garrafa, de se agarrar nas coisas mais simples para não afundar, como o personagem do Náufrago se agarra numa bola de vôlei com o rosto desenhado, como se fosse o único fio ligando ele à realidade, ou como a Alice se agarrou numa receita de vida comum, cachorro, banho, comida, trabalho, planta, para fincar os pés aqui. A sensação de tentar segurar os dias para eles não escorrerem pelos dedos, para acordar no dia seguinte e lembrar de como eles foram, mesmo que tenham sido assim, comuns. Essa sensação não deve ser só dela. Eu tenho até uma aflição, assim, de achar que o tempo tá passando muito rápido. E antigamente eu achava que tava passando muito lento, né, quando eu tava na ativa. Eu não tenho tempo a perder hoje demais, porque eu perdi muito tempo da minha vida. Quando alguém tá com uma questão, eu falo, é isso, pega uma planta e cuida da planta, faz a planta crescer. Vai dar uma volta, depois dá 2 voltas no quarteirão, depois dá 3 voltas no quarteirão. Essa foi a Alice S. com a Bia Guimarães. O link para o Vida de Alcoólatra, o blog dela na Folha de São Paulo, está linkado no post desse episódio no nosso site. A imagem que aparece no espelho distorcido da última história de hoje, eu tenho quase certeza que você já viu. Quem vai mostrar pra gente e tentar trocar essa imagem por outra é o Wisnel Joseph. Eu fiquei sabendo, uns dias atrás, que a França, durante muitas décadas, ela cobrou do Haiti uma taxa pela independência do Haiti. Eu fico imaginando qual foi o pecado que o Haiti cometeu no mundo. O Lula fez essa fala no dia 6 de junho desse ano, 2025, no evento em Paris.
Ele estava contando que fazia poucos dias que ele tinha descoberto que a França extorquiu o Haiti. Isso aconteceu em 1825, então a notícia estava chegando com apenas 200 anos de atraso. Mas para falar a verdade, eu acho que a maioria das pessoas, não só no Brasil, mas no mundo, não sabe que isso aconteceu com o Haiti. E também não sabe o que veio antes, nem o que veio depois. Tem gente que não sabe nem onde fica o meu país. Já te adianto, fica no Caribe. Tem gente que confunde o Haiti com o Tahiti. Tem muita gente que pensa no Haiti como um lugar pobre. E só. Talvez seja o seu caso. Existe uma distorção na imagem do Haiti e no que se fala sobre ele. Isso quando se fala sobre ele. É como se a cena de ajuda humanitária tivessem virado a identidade haitiana na cabeça das pessoas. E nada disso é à toa. Mas eu sou um dos tantos haitianos pelo mundo que estão tentando recontar essa história. Primeiro, deixa eu me apresentar direito. Eu nasci e cresci na comuna de Mombecochi, no nordeste do Haiti. Eu me formei em geografia e vim para o Brasil em 2018 para fazer mestrado. Eu já estudava desmatamento no meu país. E aqui no Brasil, o meu interesse era estudar a Amazônia. Tanto o lado esplêndido quanto o lado triste da exploração da floresta. Então eu fui para a Universidade Federal do Mato Grosso e fiquei morando em Sinop durante o mestrado. Eu não vou dizer que eu me surpreendi com a visão das pessoas sobre o Haiti e os haitianos quando eu cheguei aqui. Tem uma expressão que vocês usam, careca de saber. Bom, eu e os meus conterrâneos estamos careca de saber dos estereótipos que circulam sobre a gente. Mas teve uma coisa que eu demorei um pouco para entender, e que só ficou clara quando eu fui aprendendo o português e as nuances dessa língua. Eu não entendia direito o que algumas pessoas com quem eu convivia na universidade queriam dizer quando elas falavam que eu era diferente dos outros haitianos que tinham vindo para o Brasil. Até que caiu a ficha, como vocês dizem aqui. Diferente, para essas pessoas, significava melhor. Para elas, parecia estranho que um haitiano tivesse planos, tivesse estudo, tivesse sonhos, vontades. Talvez porque elas nunca tivessem parado para conversar com um. Depois eu fui entender também, da forma mais dura possível, que essas palavras, diferente, melhor, não eram a prova de tudo. Entre eu defender o mestrado e conseguir ser aceito num programa de doutorado, 15 meses se passaram. Nesse tempo, eu procurei emprego como nunca. Eu precisava me manter. Se eu voltasse para o Haiti, tinha uma chance grande de eu não conseguir retomar a carreira que eu tinha começado aqui. Enquanto isso, conversava com colegas que estavam na mesma situação que eu. Vários deles com suas profissões, formações, mas trabalhando como garçons, estoquistas, carregadores, em condições bem precárias, sujeitos à superexploração. Com a ajuda de um amigo haitiano, eu finalmente encontrei um trabalho. Era de vendedor em uma loja de produtos agropecuários no interior de Santa Catarina. Então eu me mudei para lá temporariamente. Mas chegando lá, o trabalho acabou sendo de carregador de produtos. Eu comecei a refletir sobre muita coisa desde que eu vim para cá. Tanto que eu acabei mudando o rumo da minha pesquisa e decidi estudar a comunidade haitiana no Brasil no meu doutorado. Eu me peguei pensando mais do que nunca sobre o passado e o presente do Haiti.
sobre a jornada migratória de tantos conterrâneos meus, sobre aquela distorção e aquele apagamento que eu sinto e vejo desde que eu saí do meu país. O que aparece na cabeça das pessoas quando elas escutam a palavra Haiti? Se só aparece pobreza, por quê? E se não aparece nada, por quê? Não tem como eu te contar a história do Haiti inteirinha aqui. Para resumir, a gente pode começar na segunda metade do século XVII, quando a França passou a ocupar e colonizar um território caribenho que antes estava sob domínio espanhol. Os colonizadores deram para essa terra o nome de São Domingos, mas logo ela ganhou um apelido, a Pérola das Antilhas. Isso porque essa acabou se tornando a mais queridinha das colônias francesas, graças à exploração de um bem muito valioso: a força de trabalho das pessoas que tinham sido traficadas do continente africano para lá. O Haiti virou o maior produtor de açúcar do mundo e a maior fonte de riqueza da França. Acho que eu não preciso descrever o tanto de violência que existia por trás desse título. Mas, no final do século XVIII, uma coisa gigante começou a acontecer. Em 1791, mais especificamente, a Revolução Haitiana. Os meus ancestrais resolveram se erguer e lutar para acabar com a escravidão. Foram 13 anos de batalhas contra o exército napoleônico até os revolucionários conseguirem declarar a independência do território, que aí sim passou a ser chamado de Haiti pelos escravizados, agora ex-escravizados. Haiti significa terra das altas montanhas na língua dos taíno, o povo indígena originário da região que nessa época já tinha sido exterminado pelos colonizadores. Em 1804, o meu país virou o segundo território livre das Américas depois dos Estados Unidos e a primeira nação do mundo a acabar com a escravidão. O Haiti deu o pontapé inicial da abolição em toda a América Latina. Eu digo isso com muito orgulho. Mas um elemento essencial para responder aquelas perguntas que eu tinha feito está justamente aí. Porque é claro que a França não ia deixar a nossa revolução e a nossa independência passarem sem um custo. Um custo muito alto para quem nasceu e ainda nasce naquela terra. Para começar, demorou mais de 20 anos para a França reconhecer oficialmente a nossa independência. Foi só em 1825. E para isso, o governo haitiano foi pressionado a assumir uma dívida de 150 milhões de francos ouro, que era a moeda da França na época, em troca de reconhecimento diplomático. Sim, depois de séculos de exploração violenta, a França cobrou dinheiro para aceitar, digamos assim, a independência do Haiti. É dessa dívida que o Lula estava falando lá no começo, que hoje equivale a 26 bilhões de dólares. A justificativa era que esse valor ia servir para ressarcir o governo francês e os cidadãos franceses que eram donos de pessoas escravizadas pela perda de suas terras e de seus bens, que no caso eram as nossas vidas. Esses 150 milhões de francos ouro correspondiam a 10 vezes a receita anual do Haiti. Demorou 122 anos para o meu país conseguir quitar essa dívida. E só conseguiu quitar graças a vários empréstimos de um banco. Adivinha? Um banco francês. Com juros, claro. Esse banco era o Crédit Industriel e Comercial. E ele enriqueceu muito nesse período. Sabe como é, né? Sempre que tem alguém perdendo, tem alguém ganhando.
Mas esse perde-ganha teve um desdobramento muito simbólico. Simbólico, irônico e cruel. No final do século XIX, esse mesmo banco foi o responsável por financiar nada mais nada menos do que a construção da Torre Eiffel. Sim, dá para dizer que o monumento erguido para celebrar o progresso da França e marcar os 100 anos da Revolução Francesa, aquela que pregava igualdade, liberdade e fraternidade, esse monumento foi construído às custas do Haiti. Às custas não só do passado do Haiti, mas do presente e do futuro também. A dívida cobrada pela França jogou o meu país em um ciclo de pobreza extrema que se reflete até hoje. Aliás, nós haitianos, a gente nem usa a palavra dívida para falar dessa história. A gente usa a palavra francesa rançon, que significa resgate. Tipo o resgate de um sequestro, sabe? Nesse caso, o que sequestraram foi a nossa liberdade. Por causa desse rançon, o Haiti nunca conseguiu construir uma estrutura de bem-estar social com escolas, hospitais públicos e outros serviços básicos para a população. A falta de recursos também abriu margem para conflitos internos e para o avanço de ditadores alinhados com os interesses dos países ricos. Somando-se a isso, ainda tem o fato de o Haiti estar localizado na rota de passagem de furacões e num ponto de encontro de placas tectônicas, o que deixa o país suscetível não só aos terremotos, mas a novos tipos de colonização. Ou nem tão novos assim, né? Para não deixar dúvida disso, eu te dou mais um exemplo histórico. Em dezembro de 1914, 8 fuzileiros navais americanos entraram na sede do Banco Nacional do Haiti, passaram a mão nas reservas de ouro e mandaram para Wall Street. Aí, em 1915, os Estados Unidos invadiram de vez o Haiti com a justificativa de intervenção, dizendo que o país não tinha a capacidade de se gerir. Esse movimento marcou o início da ocupação militar americana no Haiti, que durou quase 20 anos e transformou o roubo sistemático do meu país numa política multilateral. Já a palavra intervenção virou rotina para o povo haitiano. Você deve lembrar que o Brasil participou da maior dessas políticas de intervenção multilateral no Haiti, a MINUSTAH, que também foi chamada de Missão de Paz, comandada pela ONU. Essa missão começou em 2004. O objetivo oficial era a estabilização do Haiti. Quem assumiu a coordenação militar das operações foi o Brasil, sob o comando do general Augusto Heleno. A MINUSTAH foi desastrosa. Os soldados que foram mandados para lá acabaram causando a introdução da cólera no Haiti, que matou mais de 10 mil pessoas. Um dado que a ONU fez e faz um esforço tremendo para tentar abafar. O mesmo aconteceu com os muitos relatos de denúncia de abuso sexual de haitianas e haitianos contra integrantes da ajuda humanitária. A MINUSTAH não foi a primeira nem a última missão da ONU no Haiti. Elas só vão sendo substituídas. Chegam com outras justificativas, outros discursos, tropa de outros países. E assim sucessivamente. E eu posso dizer que essas missões não deixam nenhum legado positivo no meu país. Negativo? Sim, muitos. Por causa da dispersão forçada que a gente viveu, nós, haitianos, estamos acostumados a manter o contato com a família pela tela do celular. Eu já namorava a minha atual esposa quando eu saí do Haiti,
mas demorou 5 anos para a gente se reencontrar. A gente só conseguiu ficar junto depois de muitas tentativas. A gente tentou o visto de reunião familiar, o visto de turista, o visto humanitário e nada. Até que ela também foi aceita no mestrado no Brasil e conseguiu vir para cá em 2023. Hoje eu faço doutorado na Universidade Federal do ABC, em São Paulo, e a gente mora no interior do estado. Eu, a minha esposa e o nosso filho, que nasceu esse ano. Aliás, uma curiosidade sobre isso é que hoje eu tenho 6 sobrinhos e não conheço nenhum deles pessoalmente. Do mesmo jeito, nenhum dos meus irmãos, espalhados pelo continente americano, conhece o meu filho. O que aparece na cabeça das pessoas quando elas escutam a palavra Haiti? Se só aparece pobreza, por quê? E se não aparece nada, por quê? Bom, eu acho que consegui responder pelo menos uma parte daquelas perguntas. Se existe uma distorção na imagem do Haiti e um apagamento da nossa história, isso não é por acaso. Eu torço para que, a partir de agora, quando você ouvir a palavra Haiti, tudo isso que eu te contei venha na sua cabeça. E quando você escutar que o Haiti é o país mais pobre das Américas segundo o ranking da ONU, eu torço para que você lembre do outro título que o meu país conquistou em 1804. O de primeiro país do mundo a acabar com a escravidão. E eu torço para que você lembre o que uma coisa tem a ver com a outra. E, aproveitando que eu estou aqui, tentando recontar essa história, eu queria sugerir que a gente trocasse o termo país pobre por outra coisa. O Haiti não é um país pobre. O Haiti é um país que foi empobrecido, sequestrado, saqueado e sabotado. Isso é importante. A revolução acontece também nas palavras. Também, mas não só. Tem muitos movimentos sociais no Haiti e de haitianos em diáspora pelo mundo lutando para reacender esse debate. E lutando para que a França faça uma reparação da dívida, do resgate, que o Haiti foi obrigado a pagar. Precisou de 2 séculos para que o mundo começasse a ouvir o outro lado dessa história. E ainda é isso, só um começo. Eu sou um haitiano que tentou mudar a sua cabeça hoje. Mas tem muitos haitianos vivendo no Brasil, com vidas, vontades e planos diferentes dos meus. Tem muita gente falando por aí. Você só precisa ouvir. Esse foi o Wisnel Joseph. Ele é o apresentador e um dos idealizadores do podcast O Haiti é Também Aqui, ao lado da Laís Meneghello, que produziu com ele esse ato aqui para o Rádio Novelo Apresenta. O podcast dele está disponível em todos os aplicativos de áudio e conta em detalhes muitas outras histórias sobre o Haiti. O link está lá na página desse episódio, no site da Novelo. Daqui a pouco a gente volta. Obrigada por ouvir mais esse Rádio Novelo Apresenta. Na página desse episódio no nosso site, você pode ver a campanha Fantasminha, da Camisa do São Paulo, além dos links para o podcast O Haiti Também É Aqui e para o blog da Alice na Folha de São Paulo. A temporada especial Esquenta para COP30, do Tempo Quente, que a gente acabou de lançar, já tem todos os episódios disponíveis nos aplicativos de áudio. E daqui a pouquinho vai ter mais uma estreia na Novelo. Fica de olho nesse feed para você não perder. E fica de olho nas nossas redes também. A gente está no @Rádio Novelo, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Threads, no Blue Sky e no TikTok. Se você quiser mandar alguma sugestão de história, no nosso site tem a seção Envie uma Pauta,
onde a gente explica como organizar e encaminhar a sugestão. O Rádio Novelo Apresenta é um original da Rádio Novelo. Tem episódio novo toda quinta-feira. A direção criativa é da Paula Scarpim e da Flora Thomson-Devô. A produção executiva é da Marcela Casaca, a gerência de produto é da Juliana Jäger e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Natália Silva é nossa editora executiva. Nossos repórteres e roteiristas são a Carolina Moraes, a Sara Zoubel, o Vinícius Luiz, a Evelyn Argenta, a Bia Guimarães, o Vitor Hugo Brandalize e a Bárbara Rubira. A Ashley Calvo é nossa produtora. A checagem desse episódio foi feita pela Caroline Fará. Esse episódio teve desenho de som da Mariana Leão e da Bia Guimarães, que assina a mixagem junto com a Júlia Matos. Nesse episódio, a gente usou música original de Chico Correia e também da Blue Dot. O desenvolvimento de produto e audiência é feito pela Bia Ribeiro. O design das nossas peças é do Gustavo Nascimento. A nossa analista administrativa e financeira é a Tainá Nogueira, a nossa estagiária é a Isabel de Santana e quem faz a revisão das transcrições dos episódios pra gente é a Flora Vieira. Obrigada e até a semana que vem.